Olá, o devocional de hoje tem como tema Ainda que a figueira não floresça. Está baseado em cima da palavra de Deus em Abacuque 3,19, onde diz: O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque é um profeta sem pátria e sem sobrenome. Pouco se sabe sobre a história deste homem. Ele foi contemporâneo ao profeta Naum. Viveu por volta do ano 600 a.C. Provavelmente, ele estaria envolvido com algum ministério do templo e talvez fosse até mesmo levita. O que se sabe é que Abacuque testemunhou a transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio persa-babilônico. A Assíria é descrita no texto do profeta como a insaciável e aquela que devora os povos, aquela que confia na sua própria força e na sua rede como Deus. São tempos de muita opressão, violência e injustiça. No início do livro, o profeta se mostra ansioso, clamando por um socorro que não vem. A impressão que o profeta tem é que Deus se esqueceu de fazer justiça ao oprimido e ao seu povo. Mas quando o profeta se prontifica a buscar ao Senhor, ainda que pareça demorada, a resposta vem. O livro do profeta Abacuque é um convite à esperança, a crer na ação de Deus, ainda que ela pareça demorada. Nós podemos confiar que a palavra de Deus virá como livramento, mesmo que pareça que nós pereceremos diante das aflições e amarguras da vida. Confie na resposta do Senhor, além do que você vê. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Abacuque é que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem, ou nas circunstâncias que a vida nos diz como elas devem ser, mas Ele age até mesmo nas impossibilidades. Abacuque não conseguia mais ver a flor da figueira, os frutos da videira, nem o óleo produzido pela oliveira. As ovelhas haviam sido roubadas e o gado exterminado, mas ele cria no coração, dizia existir ou que viria a existir no Senhor. Ele cria na esperança de viver por fé e não por visão. Mesmo que tudo ao seu redor seja dor, morte e destruição, encontre um lugar de louvor e adoração a Deus pela certeza de que sua promessa de paz se cumprirá. A alegria jubilante do louvor é a nossa confiança naquilo que Ele, o Senhor, fez, faz e fará em nossas vidas, independente das circunstâncias que nos cercam. É por fé e não pelas situações da vida que nos alegramos no Senhor. É a certeza de sua presença poderosa e vitoriosa que enche o coração de celebração. No Novo Testamento, o livro Atos dos Apóstolos relata a experiência de Paulo e Silas quando estavam presos. Eles haviam recebido muitos açoites e haviam sido encarcerados porque estavam pregando o Evangelho, mas a esperança da eterna glória estava em seus corações. Eles estavam dispostos a morrer naquela prisão, se preciso fosse, mas a gratidão que eles ofertaram a Deus em forma de cânticos provocou o poder libertador de Deus a favor deles. As cadeias da morte e da desesperança foram quebradas pelo poder da adoração confiante. Essa é a alegria que não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê, para a justiça de Deus em nós. Saiba encontrar no Senhor a sua fortaleza. No versículo 16 do livro de Abacuque, que diz: Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. O profeta sente os joelhos se enfraquecerem diante do medo da morte.
Ele sente como se os ossos estivessem apodrecendo de medo. Mas no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Aleluia. E faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteneiramente. Ele se volta para quem o faz forte. É essa confiança na força de Deus e não na nossa que mudará as perspectivas das nossas vidas. Conclusão: é o modo de como olhamos para a vida que nos fará perceber a alegria da salvação. O Senhor Jesus disse que se nossos olhos forem bons, nossa própria vida será iluminada. Existem pessoas que perderam a capacidade de crer, que já não conseguem perceber o poder do Senhor de transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de reconstrução. Mas o Deus que responde, mesmo em meio à dor e à perda, nos convida a confiar novamente no seu braço forte. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira existencial? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver o mundo pelo avesso, na perspectiva de Deus. Deus o abençoe.